Oi, gente! Então, aqui é a professora Monique e na aula de hoje eu vou fazer uma revisão aí com vocês e eu escolhi o tema coesão e coerência. Então, eu vou ler o texto que tá no livro de vocês, na página 130, distribuição desordenada de água pelo Brasil. E a gente vai ler esse texto. Enquanto eu estiver lendo, eu vou elencar no texto termos que fazem a contextualização, né, a retomada, a coesão e a coerência desse texto. Então tá, então abram lá para vocês na página 130 e daí a gente vai ler esse texto junto e analisar como ele foi construído. Então tá, ó. Quando se trata de água, tudo no Brasil é superlativo, pois tem a Amazônia, maior bacia hidrográfica do mundo. O Pantanal, uma das maiores áreas úmidas do globo, e o aquífero Guarani, um verdadeiro mar subterrâneo com poucos rivais em outros países. Então, aqui ele já começa com uma afirmação. Tudo no Brasil é superlativo, tudo no Brasil é muito grande. E aí ele vai dar exemplos do que no Brasil é muito grande. No caso, ele começa ali, né? Quando se trata de água. E daí ele vai falar sobre os exemplos de água no Brasil, que são superlativos, ou seja, muito grande. E aí ele dá 3 exemplos. Então a gente já começa aí. Elementos de coesão, né? E coerência. Toda vez, no caso aqui mais de coerência, que é se você elenca um argumento que, quando se refere sobre água no Brasil é tudo superlativo, você precisa dar exemplos disso para comprovar o seu argumento. Então você primeiro diz o seu argumento e lá logo embaixo, você não vai esperar o texto todo para depois voltar nesse assunto. Não, você elenca o argumento e já logo embaixo você dá os exemplos. Você pode dar 1, 2, o essencial, gente, normalmente 3 são melhores. Por quê? Porque daí você mostra que tem uma abrangência grande de exemplos da sua afirmação, ok? Ou seja, você não pegou apenas só porque tem a bacia amazônica no Brasil e agora tudo que refere à água é superlativo. Você mostra que tem vários exemplos sobre aquela sua afirmação, para comprovar a sua afirmação. Aí o segundo parágrafo vem, né? A situação do Brasil em relação aos recursos hídricos é privilegiada e, ao mesmo tempo, preocupante, pois, embora seja responsável por 8% da água doce da superfície do planeta e por 13% de todo o potencial hídrico do mundo, 45 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável e muitas cidades não têm tratamento de esgoto, a primeira causa de contaminação das águas. Então, no segundo parágrafo, é feita aqui uma segunda afirmação. A situação do Brasil em relação aos recursos hídricos é privilegiada. Então, o que é privilégio? É quando você tem muitas vantagens. E daí ele fala, é privilegiada e ao mesmo tempo preocupante, ou seja, tem problemas. E então, ele fez 2 afirmações, é privilegiada e é preocupante. Então agora ele precisa dar exemplos de coisas que tem, né, boas, positivas referente à água no Brasil e coisas negativas referente à água no Brasil. Logo abaixo, novamente. Então, ele fala ali, né? Então, ele falou primeiro privilégio e depois preocupante. Então, primeiro tem que vir as coisas boas para depois vir as ruins. Aí ele fala, embora seja responsável por 8% da água doce da superfície do planeta e por 13,5% do total potencial hídrico do mundo, 45 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável e muito menos, em muitas cidades não tem tratamento de esgoto. Ou seja, as coisas positivas a gente tem muita água e as negativas a gente não tem, não é todo mundo que tem acesso à água potável, ou seja, água com qualidade para ser usada, bebida, para tomar banho, e a gente não tem tratamento de esgoto, ou seja, essa água é desperdiçada depois de suja, normalmente é desperdiçado em rios limpos e a gente acaba contaminando daí os rios. Aí o terceiro parágrafo. Apesar de ter 13% das reservas mundiais de água doce, a maior disponibilidade de água está no norte, região com menor concentração populacional do país. No nordeste, a seca e a pobreza. No centro-oeste, há um enorme desperdício com a agricultura, haja vista que ela gasta 73% do total de água consumida no país, podendo chegar a 80%, em decorrência do uso inadequado de técnicas de irrigação. Por fim, no sul e no sudeste, a poluição é tamanha que em alguns dias as companhias simplesmente desistem de tratar a água de tão suja e jogam fora. Aí ele vai falar, então, no terceiro parágrafo, sobre o tratamento dessa água. Então ele começa a elencar as coisas
apesar dele ter dado exemplos ali de coisas positivas, aqui ele vai focar mais nas negativas. Então ele vai falar, ó, o lugar que tem mais água, que é o norte do país, é o lugar que menos tem habitantes. Então, o que adianta? A gente tem muita água lá, várias bacias, mas onde que tem menos pessoas morando no país todo. No sul e no sudeste, que é onde que mais moram pessoas, é onde que a água está mais contaminada. E por ter muitas pessoas, né, e menos água, né, decorrência disso, é muito mais difícil para você tratar. Então ele vai elencando isso, e ele vai dando exemplos também. Ele vai dando a porcentagem, então ele só não fala no norte tem mais água. Ele fala, ó, 13% das reservas mundiais de água doce está no norte, né, do país. Então, além de tudo, 13% das reservas mundiais, não do Brasil. Então, a gente tem muita água no norte do Brasil. Muita água, porque é 13% das reservas mundiais. Então, ele sempre dá o exemplo do que ele está falando, a comprovação do fato. Diante de tal discrepância, começando o quarto parágrafo, então a gente pode ver ali, ó, diante de tal discrepância. Que discrepância? Discrepância é quando algo não bate, né? Que é o que ele está se referindo novamente ao parágrafo anterior. Então, toda vez que você começa um parágrafo, você retoma o que você estava falando no parágrafo anterior para dar coerência e coesão para o seu texto. Então, ó, diante da tal discrepância na distribuição, pode-se afirmar que, enquanto um paraense tem direito a 500.558 milímetros de água por ano, um pernambucano que vive à beira do rio Caparibó só pode consumir 428 metros cúbicos, ou seja, 1.300 vezes menos. Então aqui ele vai dar exemplos mais específicos de várias regiões do país onde as pessoas utilizam mais água. E aí a gente vai pular então para o último parágrafo, que é: em decorrência da ideia de que a água pode ser usada de graça na quantidade e na forma que se quiser, e depois devolvida poluída sem nenhum controle, os governos estadual e federal se viram compelidos a unir na gestão de recursos hídricos. A primeira providência foi criar comitês das bacias hidrográficas a fim de gerir localmente as águas doces. São cerca de 100 nas mãos das unidades federativas e 5 da administração da ANA, sendo que uma delas há um ponto fundamental na gestação: a cobrança pelo uso da água bruta. Então, o último parágrafo já começa: em decorrência, né, do que aconteceu, ou seja, de tudo que eu já falei nos parágrafos anteriores, de tudo que eu já dei exemplo, foi criado, no caso, ele vai falar aqui sobre uma tentativa de melhorar a situação dos governos federais e governos estaduais. Então, gente, para fazer um texto bem escrito, lembra ali, toda vez que fizer um argumento, você dar exemplos desses argumentos, e aí no meio do texto, que é a parte que a gente não leu ali, é a parte onde tem mais exemplos, né, onde você realmente vai desenvolver todos esses problemas que você já tinha elencado no início do seu texto. Então aqui ele vai dar vários exemplos de várias regiões do país. E aí, no final, ele vai ter que concluir chegando a uma conclusão positiva ou negativa. E aqui a conclusão é que por causa disso, né, tá tentando ser realizado uma nova política em relação aos recursos hídricos do país. Essa foi uma aula rapidinha aí de revisão, gente. Então eu sugiro que peguem textos prontos já para facilitar e comecem a ler ele e circular qual parte é do argumento, qual parte é da prova desse argumento, dos exemplos desse argumento, qual parte está retomando no texto o parágrafo anterior e que recurso que ele está utilizando. Então, dessa forma, desse modo, por meio disso, normalmente são sintagmas que utilizam para você se referenciar ao texto, à parte do texto anterior ou argumentos anteriores no texto. Para dar coerência e coesão. Então é isso. O vídeo de hoje é curtinho mesmo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.